dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui, eu, Fanis Galil, para quem não me conhece, sou psicanalista e também participo do corpo docente do curso Semiótica Psicanalítica Clínica da Cultura. Esse curso já existe há 10 anos e graças à professora Lúcia Santaella, que está aqui ao meu lado, que foi possível iniciar há 10 anos atrás esse curso. Nós temos uma história prévia ao curso a respeito da linha de pesquisa semiótica psicanalítica. Vou deixar para que a Lúcia, no momento em que ela vir a falar, que ela possa dizer algumas palavras sobre a pré-história da semiótica psicanalítica. E o objetivo desta mesa, aqui no Café Lacaniano, é fundamentar, trazer para vocês algumas ideias a respeito desse diálogo que existe entre semiótica e psicanálise, mais especificamente a semiótica persiana e a psicanálise freudiana e lacaniana. Da minha parte, eu irei abordar alguns tópicos sobre conceitos fundamentais da psicanálise que eu entendo que são de grande importância para que possa acontecer essa intersecção, essa comunicação entre a semiótica e a psicanálise. Além disso, também eu queria comunicar que eu e a professora Lúcia organizamos um livro sobre esse assunto, sobre esse tema, que será lançado no mês que vem pela editora Iluminuras, com o título Semiótica Psicanalítica Clínica da Cultura. Esse livro compõe vários artigos de professores do curso, alguns convidados e alguns ex-alunos. Nós iremos divulgar, assim que o livro estiver pronto, nós iremos passar a data do lançamento e eu espero que todos vocês estejam presentes para confraternizar conosco. Bom, então, dando início a essa nossa conversa, eu achei que seria interessante abordar primeiro um conceito fundamental, que é o que dá à luz à teoria psicanalítica, que é o conceito de inconsciente. E é exatamente a partir do inconsciente que é possível iniciar esse diálogo com a semiótica. Primeiramente, não podemos deixar de lado, do ponto de vista de uma tradição, o que seria o inconsciente freudiano. Até porque a concepção do inconsciente freudiano, ela fala e aponta e direciona ao que seria a noção de cultura para Freud. O inconsciente, a partir das experiências de Freud, que na realidade é importante dizer que a psicanálise ela nasce da clínica, e é na clínica que ela permanece e que ela se valida. Fora da clínica, nós denominamos a psicanálise em extensão.
A extensão da psicanálise, ou seja, o instrumento utilizado, seja pelo psicanalista para pensar os fenômenos da cultura, né, ou seja por outros profissionais das humanidades, né, que se utiliza da teoria psicanalítica, né, ele nada mais é, esse trabalho de investigação, ele valida o tempo todo o que efetivamente acontece na clínica. E o que se dá na clínica psicanalítica, né, é algo que envolve o particular de uma experiência que diz respeito a um sujeito que se coloca em questão. A psicanálise clínica, né, ela nasceu e ela se mantém como uma atividade individual, no sentido de que trata-se de um sujeito que procura o analista, que se põe em questão, e o analista que ocupa um lugar e uma função de escuta, né, de modo que o que interessa é fazer com que o inconsciente apareça a céu aberto. Do ponto de vista desse inconsciente freudiano, e portanto ainda uma clínica freudiana, né, trata-se de pensar o inconsciente pelo viés do que está recalcado, ou seja, aquilo que aparece como retorno do recalcado. Recalcado esse, né, que tem uma história, né, e uma história que compõe, né, o nascimento de um sujeito marcado pelo inconsciente, né, inconsciente esse freudiano que funciona a partir do princípio, né, da condensação e do deslocamento, né, e que se expressa através das suas formações, que corresponde aos sonhos, aos xistes, aos atos falhos, ao sintoma e ao esquecimento. Ora, então aqui eu já estou indicando, né, que esse inconsciente é um inconsciente que compõe a linguagem, ou melhor, a linguagem que compõe esse inconsciente. Bom, então, a partir daí é que Jacques Lacan, bastante atento aos fenômenos, né, irá, né, nos oferecer, né, uma definição mais, digamos assim, mais elaborada a respeito do inconsciente, incluindo, né, a definição freudiana. Entretanto, né, ele nos oferece, a definição do inconsciente de modo que ele está, o inconsciente, estruturado como uma linguagem. Nesse momento surge, o conceito, que ele irá tomar da linguística do Saussure, Ferdinand Saussure, para pensar, né, a equação significante, né, S1, S2, ou seja, para quem não conhece, significante índice 1, significante índice 2. Isso não significa que se trata do significante ao quadrado, mas sim, né, um significante índice 2, e esse índice ele é tomado, né, pela semiótica persiana, no seminário 23, que é esse seminário aqui, o sintoma, Lacan,
nos oferece uma grande oportunidade, né, para corroborar, né, essa nossa iniciativa, não de 10 anos atrás, mas de quase 20 anos. Né, porque aqui nesse seminário, aqui ele propõe uma reviravolta, né, do conceito de inconsciente, porque ele quer justamente pensá-lo, né, a partir do quê? Dos 3 registros da experiência humana, que é o imaginário, o simbólico e o real. E, num determinado momento do seminário, ele se refere a Peirce, né, e ele diz o seguinte, né, que assim como Peirce pensa, né, as 3 categorias, né, aqui na página, a primeira idade, segunda idade, terceira idade, ele irá trabalhar com a questão do real, do simbólico e do imaginário. Aqui. Um tal de Charles Sanders Peirce construiu sua lógica sobre isso, o que, devido à ênfase que ele atribui à relação, o leva a fazer uma lógica trinitária. É exatamente a mesma via que percorro, com a diferença de que chamo as coisas em questão pelo nome que tem: simbólico, imaginário e real, nessa ordem exata. Bom, página 117. Bom, então, aqui nos dá realmente uma liberdade, né, para que a gente insista, né, nesta linha de pesquisa, que é a semiótica psicanalítica. Mas voltando para o Lacan, é importante colocar o seguinte: nesse seminário, né, ele vai trabalhar fundamentalmente a noção de real. E o Lacan, ele distingue 3 espécies do real. E aqui é importante também dizer que o real não é igual ao inconsciente. Essas 3 espécies de real, né, o primeiro é o psicótico, né, o que diz respeito à lógica da psicose, como pensar, né, a forclusão do nome do pai, né, para pensar toda uma lógica estrutural da condição da psicose. O real, do ponto de vista do grande outro, e o real que coincide com a realidade a partir da articulação dos 3 registros: imaginário, simbólico e real. E é aqui que eu gostaria de me deter. Aí ele diz o seguinte: o real é para ser buscado do outro lado, do lado do zero absoluto. Ora, por que ele fala do zero absoluto? O que quer dizer isso? Já que o zero absoluto é o quê? É o nada? É o vazio? É o buraco? Ou é o caroço? Ele utiliza esses significantes para pensar essa ideia do zero absoluto. E ele diz o seguinte, que se o real, né, é buscar de um outro lado, que outro lado? É o outro lado do inconsciente, tá? Porque o inconsciente
é aquele que traz metáfora, traz condensação, né? Traz todas as formações das quais eu citei há pouco. O real, né? O real fala do quê? Fala de uma orientação. Por que ele diz orientação e não direção? E aqui é importante. Porque a direção é aquela, né, que supõe o sentido. E o sentido, do ponto de vista da lógica dos três registros, né, imaginário, simbólico e real, o sentido está no registro do imaginário, que é aquele, né, cujo sujeito do enunciado, né, aponta uma direção. E aqui ele diz o seguinte, que se a gente pensar o real pelo viés da orientação, né, trata-se como é que fica o sentido, portanto, como é que fica a direção. Essa direção e, então, o sentido, ele é foracluído. Ora, o que eu quero dizer com isso, ou melhor, o que o Lacan quer dizer com isso? Né? De que o sentido está fora. Então, trata-se do que? A definição aqui, nesse momento, é o sentido que está fora. Ou seja, fora de sentido. Então, né, o que aparece aqui como consequência? Aparece que, se o simbólico ele pré-existe, né, a noção de sujeito, né, portanto, a linguagem pré-existe a noção de sujeito, o inconsciente freudiano, né, quando ele nasce a partir do recalque originário. E aqui, né, esse inconsciente, né, definido a partir de Lacan, o inconsciente estruturado como uma linguagem, ele diz respeito, né, àquilo que o inconsciente, né, deixa, pela sua enunciação, deixa o quê? Os vestígios, os rastros, as ruínas. Por isso que o inconsciente, em primeiro lugar, inconsciente freudiano, assim como o lacaniano, mas o inconsciente freudiano, ele é um inconsciente interpretável. Ele é interpretável porque ele atravessa o sujeito do enunciado. Portanto, né, ele se apresenta a partir do sujeito da enunciação. Bom, então, o modo como o inconsciente procede, né, é deixando vestígios, rastros, ruínas a partir da enunciação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o inconsciente é redutível a um saber. Ele pode ser interpretado. Se a cadeia significante, né, S1, é significante índice 1, ligado ao significante índice 2, significa o quê? Que se pode representar um sujeito como tal e representá-lo verdadeiramente. O que quer dizer esse verdadeiramente? Não é a verdade, não. Esse verdadeiramente é aquilo que está no índice 2, que é o saber. Esse verdadeiramente, né, é conforme a realidade. É como ele se apresenta, porque ele é representado pelo significante índice 1. Ou seja,
né, ele passa, né, a ter uma forma no índice 2 que está relacionado com o índice 1, que corresponde aos rastros, aos vestígios, às ruínas, etc., etc., que diz sobre o real, que fala sobre o real. Ora, então, aqui, quando, né, ele se refere aos rastros, esses vestígios, né, em primeiro lugar, isso se mostra onde? No corpo. Então, nós temos que pensar, né, que o real, né, ele tem uma via, né, portanto, aqui é o que fala sobre a orientação, que é o corpo. Acho que a Lúcia pode até falar algumas coisas sobre isso, né? Já que tem um livro sobre o corpo, né? Então, nós temos aqui já uma trindade: linguagem, corpo, inconsciente. Bom, portanto, né, já vou encerrar. Eu quero dizer que, né, essa prévia, né, uma prévia muito rápida, né, para a gente pensar, né, o que é esse diálogo semiótica e psicanálise, né? Primeiro porque ele usa uma palavra aqui muito interessante, que é a cópula. Ele diz que a linguagem copula o sexo. Ora, o que é isso? A cópula, a linguagem copula o sexo. E por que apareceu o sexo? Bom, o sexo, ou melhor, o sexo é o derivado da sexualidade. E a sexualidade, né, é e tem sido o grande enigma da história da humanidade. E Freud se debruçou a isso, não porque ele, né, adorasse a vida sexual, seja dele ou alheia, é porque o momento, né, em que este pensador, né, desenvolveu a sua teoria, era um momento fecundo, onde a sexualidade, né, estava pautada por um recalque que marcava e que marcou uma época, o que não significa que ela não marque a época atual. A gente sabe muito bem, né, que o deslocamento do desejo, né, acontece apesar de nós e da temporalidade. Ora, se a linguagem copula o sexo, logo, né, nós temos aqui, né, que essa cópula, ela constitui o verbo ser. Bom, desse modo, né, nasce o sujeito do inconsciente. Portanto, né, eu encerro aqui essa minha fala, né, para dizer que a semiótica psicanalítica, ela irá tratar, né, das coisas, e aqui as coisas é o real, das palavras, que é o simbólico, e das imagens,
que é o imaginário. Eu vou falar de pé porque para enxergar vocês melhor, para vocês me verem melhor. Bom, obrigada, Fanny, por essa apresentação bastante atualizada do Lacan. Eu sou incuravelmente uma fêmea teórica, para desgosto dos meus alunos, que vão procurar nas minhas aulas receitinhas para o mercado, sei lá, profissional, pedagógico, etc. Mas eu não vou fazer uma apresentação teórica. Eu fiquei pensando no livro que a gente vai lançar, que é uma espécie de síntese e celebração de 2 anos que a gente mantém esse curso lá na COGEAI, o curso de Semiótica Psicanalítica. E nesse livro a gente preparou uma introdução onde eu fiz lá nessa introdução uma espécie de retrospectiva da questão da semiótica psicanalítica, para não ficar essa ideia que a semiótica psicanalítica seja uma criação nossa e da nossa cabeça aqui neste rincão de São Paulo, Brasil. Ela tem uma história, essa relação da semiótica com a psicanálise já vem de longe. Agora, como a Fanny já disse, aqui na PUC de São Paulo, que é o único lugar onde se desenvolve mesmo um trabalho voltado para a relação da semiótica com a psicanálise, acho que no Brasil inteiro é o único lugar onde isso se desenvolve, provavelmente há 20 anos, foi criada no curso de comunicação e semiótica uma linha de pesquisa em semiótica psicanalítica. Essa linha, eu era coordenadora na época, e a linha foi criada pela Samira Chalub, que infelizmente nos deixou muito cedo. E assim, então logo depois, da morte da Samira, eu acho que 1 ano depois deixei a coordenação, e a primeira coisa que o coordenador que me substituiu e que me seguiu fez foi fechar a linha de semiótica psicanalítica e deletar toda a produção da Samira e minha na linha de semiótica psicanalítica. Então, por aí vocês podem imaginar que não é fácil manter uma linha de pesquisa em semiótica psicanalítica, porque é uma linha de pesquisa necessariamente que trabalha, com a intersecção, as possibilidades de diálogo e de leitura da psicanálise por meio das teorias semióticas e vice-versa. Então, uma enriquecer a outra. Essa possibilidade não é simples de ser mantida, principalmente porque é difícil a gente encontrar pessoas que tenham formação na psicanálise e a formação na semiótica. São áreas bastante... a formação em cada uma dessas áreas envolve, assim, a vida inteira de uma pessoa, em cada uma. Então, a intersecção se espera, inclusive, que as pessoas que seguem esses cursos, elas sejam capazes de fazer quando elas põem os neurônios a funcionar, certo? O que não é garantido. Então, eu estou falando isso, sabe por quê? Hoje de manhã eu acordei, antes de vir para cá, e tinha uma avaliação do meu curso do semestre passado, e ela foi horrorosa. Por quê? Porque acho que eles ficam esperando que eu use PowerPoint, em primeiro lugar, que eu use PowerPoint, e em segundo lugar, que eu dirija as aulas para aquilo que os alunos têm necessidade. Ora, o que mais vale a pena na vida é inútil.
Tudo bem? Pensar é inútil. Então, não é todo mundo que está disposto, numa sociedade de capitalismo tardio, está disposto a pensar, certo? Então, é o que eu preparei aqui, só para terminar, a história da linha de pesquisa semiótica psicanalítica foi fechada. Felizmente, a gente conseguiu contratar no programa, felizmente, porque era uma promessa que eu tinha deixado antes, não é, da passagem da coordenação do curso. Era uma promessa que a gente contrataria o Oscar Cesarotto no programa para que, de alguma forma, a psicanálise entrasse no pensamento da comunicação. É mais fácil pensar a comunicação a partir de um sujeito cartesiano, redondinho, que não atrapalha a vida de ninguém, do que pensar a comunicação a partir do sujeito da psicanálise, que é um sujeito problemático. Então, ninguém quer problema, certo? Então, fechou a linha, o Oscar entrou e daí ele criou este curso de especialização que se chama Semiótica Psicanalítica, que se mantém há 10 anos. Portanto, com esse livro que nós editamos, nós estamos, de uma certa forma, apresentando ao público, em geral, não apenas aos alunos que frequentam aquele curso, nós estamos apresentando, então, o resultado, não é, do que a gente tem feito lá. Então, há trabalhos profundamente teóricos e há trabalhos que fazem a leitura das linguagens do nosso tempo, não é, cinema, televisão, mídias digitais, etc. Uma leitura de semiótica psicanalítica dessas linguagens. Então, o que eu preparei aqui para vocês é uma retrospectiva bem breve da história, mas uma história assim, bem panorâmica e ligeira do desenvolvimento do que seria, então, uma linha de trabalho, de pesquisa, uma tentativa de desenvolvimento da semiótica psicanalítica. A última parte, onde eu vou entrar na relação Peirce, é bem, assim, breve, um sobrevoo. O que a Fanny apresentou é bastante importante para a gente fazer a relação Lacan e Peirce, porque, né, nessa especialização, na COGEAI, nós desenvolvemos a relação, fundamentalmente, a relação da semiótica peirciana e da psicanálise lacaniana. Então, esse recorte é muito claro lá, e essa apresentação que a Fanny fez, ela justifica que a escolha de Peirce para a relação com Lacan, né? Porque as outras semióticas, infelizmente, elas são ainda pré-freudianas. Então, antes de tudo, quando a gente fala de semiótica psicanalítica, eu vou ler e vou entremeando um pouquinho com comentários. Quando a gente fala de semiótica psicanalítica, antes de tudo, nós temos que nos livrar do equívoco que a maior parte das pessoas alimenta esse equívoco de identificar a semiótica com a linguística. Porque há, várias correntes da semiótica, elas vieram da linguística. Então, trata-se de semióticas que apenas expandem o campo da linguística para outros sistemas de signos. Então, a semiótica não é apenas, ela não se identifica com a linguística. Mas ela começou, principalmente na França, ela começou, e até hoje na França, a semiótica é fundamentalmente uma semiótica ainda estruturalista, né? Então, de meados dos anos 60 para frente, os destinos do estruturalismo tomaram rumos críticos bastante complexos. Já nos anos 60,
o estruturalismo nasceu com Saussure, e outros, e Elsler, etc., mas principalmente com Saussure. Mas já nos anos 60, com Barthes, o Barthes já estava fazendo a crítica do estruturalismo de base linguística. Então ele diz o seguinte, na tradução, em 1971, na tradução dos elementos de semiologia do Barthes para o português, para o leitor brasileiro, ele dizia o seguinte: faz 10 anos que a semiologia francesa se movimenta consideravelmente, forçada a deslocar-se, a arriscar bastante em cada encontro, manteve ela um diálogo constante e transformador com o estruturalismo etnológico, Lévi-Strauss, a análise das formas literárias, os formalistas russos, Propp, a psicanálise, Lacan, a filosofia, Derrida, e o marxismo, Althusser. A teoria do texto, Soler, Júlia Kristeva. Esse era o panorama da França nos anos 70. Isso aqui são palavras ainda do Barthes. É toda esta fulguração ardente, frequente por vezes polêmica, arriscada, que se deve ler retrospectivamente na história da semiologia. Não é? No começo, nos anos 70, a semiótica na França era semiologia. Aqui no Brasil, os jornalistas continuam. Quando eles falam de semiótica, eles falam de semiologia, me chamam de semióloga para me ofender. Eu digo, não sou semióloga, mas eles não gostam da palavra semioticista. Isso é um equívoco, porque desde 1974, no encontro que houve da Associação Internacional de Semiótica, eles decidiram pela unificação do termo semiótica. Mas aqui no Brasil os jornalistas ainda gostam do termo semiologia. Não adianta a gente falar com eles, não é mais, eles adoram semiologia. Por que eu não gosto de ser chamada de semióloga? Porque eu não venho da semiótica linguística. Eu tenho implicância com a linguística. Por isso que eu fui para Lacan estudar psicanálise. Porque o Lacan transformou a linguística em linguisteria. Maravilha. Então, continuando aqui com o Barthes. Esse era o quadro na história da semiologia. Diz o Barthes, sendo precisamente a linguagem que questiona continuamente a linguagem. Ela honra por natureza as duas tarefas que Brecht assinalava ao intelectual neste período da história: liquidar as antigas ideologias e teorizar o novo saber, o novo agente, a nova relação social. Por aí vocês veem que não é por acaso que o Barthes saiu logo, né, da semiologia, e daí, por influência, se a gente pega a obra do Barthes, a gente percebe que ele sai rapidamente da semiologia quando ele começa a sofrer a influência especificamente de Lacan, e isso fica muito claro do prazer do texto para a frente. Mas não foi sem repercussões o abalo que na década de 70 o pós-estruturalismo. Então, já nos anos 70, começa na França aquela irrupção daquilo que foi chamado de pós-estruturalismo. São autores que têm uma certa dívida com o estruturalismo, mas que procuraram superar os limites do estruturalismo. Especialmente Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Então, o pós-estruturalismo estava produzindo em todos os remanescentes do estruturalismo transformações. Assim como foi se tornando cada vez mais penetrante a influência de Jacques Lacan sobre alguns intelectuais franceses previamente engajados no desenvolvimento da semiologia. É notório, por exemplo, o ocaso do estruturalismo na obra de Barthes, que coincidiu com o fisgamento crescente de seu pensamento pelos ensinamentos escritos de Lacan. O mesmo viria a ocorrer um pouco mais tardiamente com Júlia Kristeva, que em 1979 eu estava presente, eu ouvi, declarava no segundo Congresso Internacional de Estudos Semióticos em Viena
que a França estava sob o impacto da descoberta de Freud. Na época, eu pus aqui uma exclamação no texto, porque na época eu pensei bem, nossa, que descoberta tardia. Mas ela ficou daí para frente fascinada com a psicanálise e abandonou completamente a semiologia. Felizmente, porque a semiótica da Kristeva era uma confusão mental inacreditável. Muito bem. De 90 em diante, Kristeva, com sua versão muito própria do conceito do abjeto, ela caiu nas graças do feminismo norte-americano e ganhou fama nesse contexto. O que acabou restando em sua obra, como remanescente da semiótica, é a oposição entre o registro da linguagem ou simbólico e o registro que ela chama de semiótico, que para ela é o registro dos traços sonoros, visuais, táteis, olfativos, anteriores ao corte linguístico, logo anteriores ao sujeito barrado. E o que ela chama de abjeto é uma noção assim, bastante simplificada de toda a questão do real e da pulsão em Lacan. Mas ela fez sucesso com as feministas e ela é uma verdadeira deusa para as feministas americanas e do resto do mundo. Então, como eu não sou feminista e não gosto da Júlia Kristeva, estou fora. Além disso, do ponto de vista das aplicações da semiótica para a leitura dos fenômenos comunicacionais, foram cada vez mais colocados em questão os limites dos conceitos linguísticos para o desvelamento analítico de sistemas de signos não verbais. Bom, aqui é bom lembrar que dos anos 70 em diante, as mídias começaram a crescer numa velocidade inacreditável. Então, linguagens não verbais começaram a povoar o mundo. E imagine agora com as redes digitais. Então, uma ciência era necessária para que fosse capaz de fazer a leitura das linguagens não verbais que a linguística não era capaz de fazer. Porque quando a linguística lê linguagens não verbais, o que ela faz? Ela estende os conceitos da linguística e consegue ver nas linguagens não verbais aquilo que elas têm semelhante à linguística, mas aquilo que elas têm de diferente e que faz delas o que elas são, se perde. Então, no caso da música, por exemplo, isso é flagrante. Então, eles são capazes, os conceitos da linguística, de evidenciar o que há de semelhante entre música e língua, ou fala, ou discurso, mas falham na revelação do que difere. Ora, o que difere é justo aquilo que faz da música o que ela é, música e não verbo. Isso vale para a imagem, isso vale agora para a hipermídia, para as misturas de linguagens com as quais nós estamos convivendo agora. Então, apesar de ter se transformado em pós-estruturalismo, não se pode negar a vida longa dos conceitos linguísticos formulados por Saussure e Jacobson também, e transformados pelos pós-estruturalistas. Se eu não conheço estruturalismo, eu não consigo ler Deleuze. Se eu não conheço estruturalismo, eu não consigo ler Derrida. Como eu também não consigo ler Lacan. Apesar do último Lacan ser o Lacan do real. Não adianta eu saltar etapas, eu não vou conhecer direito o pensamento de um autor importante se eu salto etapas. Então, não é porque o Lacan do real é o último Lacan, é uma bobagem. O Lacan do simbólico é uma bobagem superada. Não existe esse tipo de superação. Aí a gente tem que ler Hegel, não é? Há uma superação, mas há uma manutenção. As coisas não se perdem. Então, bom, as oposições entre língua, fala, significante, significado, diacronia, sincronia, sintagma, paradigma, metáfora, metonímia, incorporaram-se indelevelmente em todos os campos das ciências humanas, tornando-se vocabulário obrigatório, inclusive, das teorias que pretendiam criticá-las. Em Lacan, para citar o caso que nos interessa, essas oposições são termos correntes. É certo, porém, que o significante lacaniano subverteu a barra do algoritmo saussuriano, aquela coisa muito precária, significante, significado.
Então, Lacan e Derrida e Deleuze imediatamente perceberam que o significado não se instala e não fica lá confortavelmente, não é? No significante para que a gente possa agarrar. O significado é justamente aquilo que eternamente recua e desliza. Então, a correspondência para entre significante e significado proposta por Saussure, Lacan contrapôs a insistência da cadeia significante em oposição ao deslizamento do significado. E aí como fica o sujeito? Porque a ideia tradicional do sujeito não é aquela ideia de que o sujeito ele se faz presente na linguagem que ele fala. Ora, quem fala em mim quando eu falo? É a linguagem que fala através de mim. Então, está aí completamente desconstruída a ideia de que o significante e o significado se harmonizam e que o sujeito confortavelmente se instala na enunciação, não é? Ou seja, na enunciação da sua fala. Aliás, não há nada mais distante do eu do que a palavra eu. Ou seja, a gente não cabe na palavra eu. Como não cabe nas frases que enunciamos acerca de nós mesmos. Por isso que a gente briga com as outras pessoas quando elas fazem avaliações sobre nós. Não é? Eu não sou bem isso. Então, maravilha a psicanálise lacaniana, porque fica lá quietinho. O analista, em vez de ficar dando interpretações que só irritam. Né? Então, por isso que eu gosto da psicanálise lacaniana. Só pontua. É porque tem umas psicanálises aí que são terríveis. São metáforas e metáforas assim, e aí você... E como as metáforas são vagas, então ela te deixa pensando durante a semana, mas aquilo não vale nada. Eu não vou falar o nome dessa psicanálise, porque eu não quero ofender ninguém. Então, olha, além disso, o termo significante adquiriu na psicanálise lacaniana uma potência que jamais teve em Saussure, o que não deixou de ser enfatizado por Lacan. Então, aqui eu vou ler um trechinho do Lacan. O que me importa não é esgotar uma filosofia da condição humana. E por isso que não dá para separar a psicanálise da clínica, senão ela vira uma filosofia da condição humana. Isso é contra a ideia, não é, da psicanálise. O que me importa definir de minha posição de analista, e o que me parece que é extremamente para todos importante, é que esta posição particular, de onde parto e para onde retorno, destaca como valor fundamental certa relação do homem com o significante. Então a Fanny já falou sobre isso e acho que deixou bem clara esta questão. Creio que é isto que define o campo que descobrimos mediante a análise, e tudo que está verdadeiramente envolvido pela análise está mística. Lacan, termino aqui. Em síntese, onde pretendo chegar eu, agora não Lacan, é a consideração da importância que as descobertas da linguística tiveram no pensamento lacaniano, especialmente o Lacan do simbólico. Muitas são as passagens em que Lacan ele mesmo confessa seu débito para com a linguística, cujas descobertas lhe deram um apoio sólido para o tratamento mais preciso de muitas das formulações freudianas que, aliás, indiscutivelmente anteciparam a chegada da linguística. Olha, interpretação dos sonhos é um tratado que antecipa, inclusive estão lá, os dois princípios da linguagem já estão em Freud na interpretação dos sonhos, condensação e deslocamento, que depois o Lacan retomou a partir de Jacobson como metáfora e metonímia. Está aqui. Tal é o caso dos mecanismos de deslocamento e condensação, retrabalhados e ampliados por Lacan, à luz dos dois eixos da linguagem, metáfora e metonímia, preciosamente elaborados por Jacobson. Tal é o caso ainda das refacções a que Lacan submeteu o conceito de significante, graças à revolucionária descoberta
linguística do fonema como unidade, forma abstrata elementar da língua, feixe de traços distintivos que instaura a ordem significante como repetição, diferença e negatividade. Isso que é o mais importante na linguística e que aquilo que é menos lembrado na linguística e que é o ponto mais revolucionário da teoria freudiana. E é por aí que eles seguiram Derrida, Deleuze e Lacan. Então, há um ângulo eminentemente linguístico na psicanálise lacaniana, embora Lacan tenha procedido à transfiguração da linguística, como eu já disse, em linguisteria. Então, não é bem a linguística, é alguma coisa subvertida. Mas esse ponto de partida não pode ser desconsiderado sob pena de só se compreender muito metaforicamente o papel que o registro simbólico desempenha em sua teoria. Assim como fica difícil entender estruturalmente tanto o automatismo da repetição, quanto a célebre afirmação de que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Junto ao postulado de que a linguagem é a condição do inconsciente. Não essa linguagem falada, é outra coisa que ele pegou daquilo que há de mais revolucionário em Saussure. Consequentemente, se entramos nos escritos lacanianos pela porta da linguística, é pela casa da semiótica que caminhamos neles. Aliás, quem fez a semiótica linguística, ou seja, eu tenho repetido isso faz muito tempo, a semiótica, a partir da linguística, a melhor semiótica é a de Lacan. Ele fez uma semiótica. Ele criou uma semiótica. Quando ele fala inconsciente está estruturado como uma linguagem, ele está, todo o trabalho que ele desenvolve, o Lacan do simbólico, é uma semiótica, uma teoria semiótica muito mais fecunda do que todas as teorias semióticas de extração linguística. Mas isso aí teria que desenvolver, claro. Não é? Estou falando, preciso provar. Mas ainda não escrevi sobre isso. Então, o processamento analítico, porque passam os conceitos, convertem-nos em conceitos inegavelmente semióticos, visto que não é a fala em si, sua estrutura e procedimentos apenas que estão em jogo, mas também as condições, implicações e efeitos da fala do sujeito. Efeitos da fala no sujeito, não do sujeito, que está equivocado, no sujeito. Além da sobredeterminação como condição de toda a formação do inconsciente. Se a cena da fala é linguística, a outra cena que faz desfalecer a fala para fazer falar o sujeito do inconsciente, por ser linguistérica, é necessariamente semiótica. Então, a semiótica é esse outro território onde a língua não fala. Tornou-se lugar comum chamar de semiótico todo e qualquer estudo que envolva as linguagens não verbais. O que equivale a tomar o semiótico como oposto ao verbal? Também outro equívoco. Quer dizer, o que não é linguístico é por consequência semiótico. A semiótica abrange todo e qualquer processo de signo, inclusive os verbais. Então, é justamente isso que a psicanálise. O que um analista faz na clínica? Ele tem uma escuta semiótica e não verbal. Então, mas lá está o verbal. Então ele faz uma escuta semiótica do verbal. Nessa medida não há entre a semiótica e a linguística o drástico antagonismo que se costuma pregar. Eu estudo semiótica porque eu estou interessado no não verbal. Que aliás essa palavra não verbal é ridícula. Ela é ridícula. Por que ela é ridícula? Porque ela ainda é logocêntrica. Verbal e tudo que não é verbal. Entenderam? Ainda um dualismo cartesiano aí implícito. A diferença reside, de um lado, na especificidade da linguística como estrita teoria verbal e, de outro, no modo como a semiótica enxerga o próprio verbal. Isto é, como uma trama inextricável
de traços verbais, não intersemióticos, ou seja, tudo isso que eu estou falando, a gente só consegue enxergar de um ponto de vista da semiótica peirciana. Até agora, então, eu só vim fazendo menções à psicanálise em nome de Freud e Lacan. É casual? Tendencioso? Embora possam existir cruzamentos da semiótica com outras correntes da psicanálise, por exemplo, junguiana, então aí você estuda bastante metáfora, alegoria, você está preparado para ir para a junguiana. Você já viu minha implicância, né? Embora possam existir cruzamentos da semiótica com outras correntes da psicanálise, não serão nunca cruzamentos viscerais, visto que a exclusão ou negligência para com a linguagem, qualquer área que seja psicanalítica ou não, só pode permitir intercâmbios temáticos e conteudistas que muito pouco oxigenam o centro cardíaco da semiótica, localizado nas questões da linguagem. Isso posto, então, eu vou agora, só para finalizar muito brevemente, porque seria outra palestra, eu vou, assim, fazer um breve panorama da diferença, não é? Que se eu, tanto quanto posso ver, e foi muito bom que você entrou aí no Lacan do Real, não se penetra no Lacan do Real por essa tradição da semiótica que vem da linguística, mesmo quando transformada na língua exterior. Então, me parece que não é a via régia para a gente poder penetrar no Lacan do Real, é nessa relação com Peirce e Lacan. Bom, à primeira vista, a teoria, os ensinamentos de Lacan e a arquitetura filosófica de Peirce, que é uma arquitetura abstrata, muito geral, à primeira vista elas não têm nada em comum. Na superfície, nada os aproxima. Contudo, a minha pergunta é a seguinte: eu não vou aqui apresentar a teoria do Peirce, não é que eu levo 4 meses para apresentar no curso de pós-graduação, que depois os alunos avaliam mal, que eu não uso PowerPoint, não é? Então, vocês estão vendo que eu estou sob impacto. Eu não vou apresentar, leva 4 meses, é uma teoria muito abstrata, a mesma coisa, não dá para apresentar o Lacan, não é, inteiro, o desenvolvimento e a evolução do pensamento dele, em breves palavras. O que eu posso aqui é sinalizar alguns pontos que só a semiótica nos permite fazer, penetrando nas entranhas da linguagem. Às vezes as pessoas têm preguiça mental, não é? De seguir esse tipo de análise, que ela é muito minuciosa, e é isso que eu estou falando. Então, quando eu digo preguiça, as pessoas preferem ir com os conteúdos que elas têm na cabeça e impor sobre as linguagens, ao invés de ter esse trabalho de paciência, de percorrer os meandros da linguagem, que revelam coisas que à primeira vista a gente não consegue enxergar. Então, são esses 2 níveis de intersecção da psicanálise com a semiótica que a gente pode desenvolver a partir da semiótica peirciana, e daí então o primeiro nível é abstrato. Então, em que medida a semiótica peirciana nos permite mapear o campo da psicanálise, e em segundo lugar, esse nível um pouco mais concreto, que é a semiótica trazer instrumentos de leitura das linguagens com as quais nós estamos convivendo no nosso tempo. É isso, muito obrigada. A falar aquilo que então complementa que nós chamamos de clínica da cultura. Então, rapidamente, isso é assim. Apesar de existir a noção de cultura dentro da antropologia, também foi um termo que Freud utilizou,
E não por acaso, na década de 30, o tal não está na cultura. Então, na psicanálise se pensa sempre que a cultura, de alguma maneira, traz efeitos colaterais. Por isso que fazer uma clínica da cultura, a cultura não é alguém que deve plantar um design e esperar que diga alguma coisa. É tudo o contrário. A cultura é o sistema geral dos signos que todo o tempo todo estamos dizendo coisas. Então, por exemplo, há um aspecto do que chamamos de clínica da cultura que continua a psicanálise clássica, Freud e Lacan, a partir da psicologia das massas. Isto é, pensar o coletivo, pensar o plural, não apenas o individual, o sujeito singular de cada análise. Então, sim, o Freud começou na década de 20, a psicologia das massas, mais tarde com Lacan incorporamos a teoria dos discursos. Especificamente, pensar a época atual a partir dos efeitos, contradições, sintomas do discurso capitalista. Bom, outra questão. O que se sabe de Freud é que 2 vezes na vida foi no cinema. E que se não gostava, nunca decidiu. Lacan até que recomendava assistir alguns filmes nos seminários. Mas hoje a ideia é um pouco esta, né? Criancinhas da época de Freud precisavam acordar na metade da noite, né? Para ir no quarto dos pais para poder ver alguma coisa picante. Hoje qualquer criancinha a partir dos 2 anos pega um tablet e já pode, né, dar pornografia, que é um pouco a brincadeira da semiótica psicanalítica com a cultura. Uma semiótica, como a Lúcia colocou, né? Temos os signos, todos eles ao mesmo tempo um monte populando, como a Fanny colocou, ou seja, semiose generalizada, o espetáculo não para jamais. Por um lado. Por outro lado, sim, ao mesmo tempo, né, vivemos um mundo que é cada vez mais significante, não somente palavras, como também imagens, como também tudo ao mesmo tempo agora. Então, um pouco isso. Né? A semiótica explicará os signos. A internet terá cada vez mais usuários e sites, mas por que o ibope dos sites de pornografia? Em termos de discurso capitalista, as empresas precisam o tempo todo encontrar a maneira de bloquear os sistemas de computadores para que os funcionários não fiquem se masturbando. Então, sintomas da cultura é mais ou menos isso. Né? Não são senão aqueles signos, que a cultura não os signos, porém, nas suas contradições. Contradições, conflito, isto é, sintomas. Clínica da cultura, não dá para interpretar a cultura, mas sim, o que dá mesmo é para fazer diagnósticos, levantar hipóteses, construir conjecturas. Às vezes, já que a cultura é grandemente imaginária, até às vezes a clínica da cultura é uma clínica por imagens. Mas, como a você também colocou, pode ter cada vez mais imagens no mundo, mas a palavra sempre esteve na base e continuará a estar. Então, essa complementação. Posso contar uma piada? O que acontece se não é uma piada? E como vamos saber se é uma piada? Não é assim. Às vezes alguém conta, porque alguém conta será piada desde que faça rir. Então é a partir do feedback de quem me escuta, que às vezes até se pode saber se foi uma piada ou até se a piada foi boa. Mas às vezes quem conta algo realmente engraçado, quem escuta fica rindo. Às vezes quem conta a piada que já é boa, também é carismático, faz química, portanto faz rir bastante. Às vezes quem escuta está rindo, pode ser uma única pessoa, mais de uma. Às vezes são um grupo que escuta a piada e está rindo. Às vezes também quem conta a piada acha graça, portanto conta a piada e também dá risada, e as pessoas também dão risada, e isso produz um efeito sinérgico. Quando tem muito isso, todo mundo ainda ri mais porque os outros estão rindo. Bom,
levaram isso até o extremo. Alguém pode continuar rindo tanto, e a piada é muito boa, e todo mundo está rindo, tem carisma e graça, até alguém fazer xixi nas calças. Isso é o que junta aquilo que era o simbólico, a palavra, aquilo que era a ordem do imaginário, o sentido, por isso que faz rir, e aquilo que é a pulsão. Porque fazer xixi depois de estar gargalhando, o corpo que está gargalhando, é um tipo de gosto, né? Bom, aqui começa a semiótica psicanalítica. Até engasguei lá. Pronto, o exemplo mais legítimo de semiótica psicanalítica, inclusive um ato falho. Você acha que esses processos de semioses, né, assim, eles se aceleraram muito hoje com essas novas formas, assim, que dá a impressão de que, imaginando no passado, né, que você tinha coisas mais fechadas, e hoje todo mundo interligado, a impressão de que isso está fervilhando, assim, uma sensação, a partir do que vocês falaram. O que vocês acham disso? Na internet, né, quando de repente um posta uma coisa, o outro põe outra, o assunto já vira para cá e vai se criando. Eu acho que elas estão se expandindo, se entrecruzando e, consequentemente, os sintomas da cultura também se tornam mais complexos. Daí não é, se justifica uma semiótica psicanalítica que a gente seja capaz de perceber esses sintomas e como eles funcionam. Eles não estão fora de nós, os sintomas. Não é não. Nós estamos nos sintomas. Então, a gente ser capaz de, pelo menos, rastrear mais ou menos como eles funcionam é bastante importante. Não tem dúvida nenhuma que as semioses estão crescendo. É só olhar para o mundo. Vamos pensar no mundo como ele era 20 anos atrás. 50, 100, 200. Então, os signos estão crescendo no mundo. E com eles crescem também e se multiplicam os sintomas. Eu queria também, então... Professora, estava pensando mais, na verdade, fazer um cruzamento, né? Estava falando da relação, a gente já falado, da relação entre o símbolo imaginário, e o real. Ele lembrou muito um neocantiano chamado Ernest Cassirer, que escreveu um livro chamado Filosofia das Formas Simbólicas, e para ele, símbolo e real, imaginário já estão se perpassam, né? Então, nesse aspecto, o que é fazer essas separações, embora a senhora tenha já feito essa marchetaria, né, entre eles, mas eu gostaria de saber por que essa relação entre o real e o simbólico nós podemos já, ou seja, para eu falar do real, eu necessariamente tenho que falar do simbólico. Eu queria que desenvolvesse um pouco como é que essa base, então, na psicanálise da semiótica, dessa relação entre o simbólico e o real, tendo em vista que o simbólico já é o próprio real, dentro de uma perspectiva do Ernest Cassirer. Cassirer, mas não embarcando. Não, tudo bem, mas por exemplo, o real, se a gente pensar uma base heideggeriana do Lacan, né, ele também leu Heidegger, então nesse aspecto, né, quer dizer, esse real aí se dá, por exemplo, uma questão de uma intencionalidade em relação ao ser. Né? Quer dizer, como é que fica então, como é que ficaria isso? Claro, eu estou aqui numa perspectiva de fora. Retomando um pouco a colocação dela, eu vou tentar fazer um gancho com o que você está perguntando, é o seguinte, do ponto de vista, você está perguntando em termos das semioses, né? Do ponto de vista psicanalítico, da linguisteria, aqui a gente tem uma situação que envolve a identificação histérica. Tá? Na medida em que você tem uma mensagem, né, que está veiculada, por exemplo, numa das mídias, né, a internet, e as semioses
elas se proliferam porque há, sim, uma identificação histérica. E isto independe da época, né? Porque justamente quando das enunciações das histéricas, né? E que Freud vai pensar em termos da identificação histérica, é porque na histeria você tem sempre, né, uma alusão a um terceiro. Então, a histeria, não só pelo viés, né, da experiência patológica, né, mas porque ela está endereçando a sua fala a um terceiro. E esse terceiro é aquele que ocupa a função, né, do que o sujeito irá se identificar. Agora, ligando à questão, por que não pensar, né, essa desconexão entre real e simbólico? Primeiro que, quando isso acontece, né, se a situação dos três registros, né, se um desconecta, né, aqui você tem algo do patos, aqui você tem algo de uma afetação do ser, né, e que evidentemente cabe ao analista e à clínica como um todo, né, pensar do ponto de vista de um tratamento. Se você pensar isso, por exemplo, a partir do seminário do Lacan, o sintoma, né, quando ele analisa e ele vai falar do conceito de real pelo nó borromiano, ele introduz um quarto nó, que é exatamente o sintoma. E então ele propõe, a partir de inúmeras lógicas, possibilidades outras para pensar o nó borromiano, né, considerando o atravessamento do sintoma. E aqui o sintoma com TH. Por que o sintoma com TH? Por que pensar esse quarto nó? Né? Que não é o sintoma enquanto formação do inconsciente, né? Mas é justamente aquele, né, que produz uma alteração, né, na possibilidade do funcionamento do nó borromiano. E nunca como ele solto, separado. Bom, dessa forma, ele irá pensar, inclusive, a histeria, já não mais pela identificação histérica, mas sim aquilo que aparece do ponto de vista pulsional, que é atravessado pelo corpo, que é o que nós hoje investigamos, tanto o psicanalista como, né, essa intersecção entre semiótica e psicanálise, né, que é pensar hoje o corpo, né, como objeto utilizado, né, a partir até do que a Santa Ela já trabalhou, várias definições do corpo esculpido, corpo siliconado, etc., onde não se trata apenas de um corpo imaginário, mas um corpo, né, que está inscrito, que se inscreve a partir de um ponto do real e que produz um simbólico. Então, esse descolamento, né, do simbólico com o imaginário, eu não sei o que é que pode produzir. Então, quando a gente lê um autor e passa para o outro, nós encontramos vocabulários idênticos. Então, aí é o caso de Cassirer, né, que fala do simbólico
Eu não sou especialista em Cassia, tem um especialista aqui. Mas não é, o que eu li me dá a possibilidade de te responder. O simbólico em Cassia não é o simbólico em Peirce e não é o simbólico em Lacan. É bem diferente e eu não vejo muita possibilidade de pensar uma relação do simbólico até dá, mas do real não dá. Porque o real, e aí que eu acho que Peirce é importantíssimo para a gente compreender essa radicalidade da noção do real. Porque o real é aquilo que está fora do simbólico. O real é impossível de ser simbolizado. É que para o Cassia é o contrário, né? O simbólico já é o real. Então, exatamente. Quer dizer, para Cassia, o real é simbolizado. E isso é a maior parte. A maior parte dos pensadores, a maior parte, quando fala de simbólico, é um simbólico sem limite. Então, a radicalidade do real em Lacan, e que daí coincide com a noção da semiose em Peirce, que você tem o signo, o objeto dinâmico, que é impossível de ser inteiramente simbolizado. Aí dá para a gente perceber essa radicalidade da noção do real em Lacan. E aí essa conexão que a Fanny fez, por exemplo, o real fala no corpo, e fala de uma tal maneira que é impossível ser simbolizado, e fala de uma tal forma que o médico não dá conta. Então, como eu coloquei lá num dos meus livros, uma epígrafe que eu ouvi no táxi, uma epígrafe maravilhosa de uma amiga semioticista de Buenos Aires, assim, o real, né, é a morte e ponto, o resto é a realidade. Então, o que pode ser simbolizado é aquilo que a gente chama de realidade. Essa descoberta, essa colocação. É aquilo do significado. Isso. E aí pensando mas o significado transcendental kantiano. É o que eu dou, mas eu não estou em volta, eu não estou em volta dos objetos, mas eu dou esse sentido dos objetos. E aí nesse dar sentido que não é da realidade, não é dar um estatuto de realidade. Isso, mas aí é o imaginário que dá o sentido. Então, é o imaginário que dá o sentido, o simbólico te dá o meio, a mediação. Por isso que o Cassira, ele faz essa junção entre o imaginário, o simbólico e o real, né? Que parte justamente do sujeito transcendental kantiano, né? Que, ou seja, eu não estou em volta dos objetos, mas ao contrário. E aí, por exemplo, o que o médico não dá conta, você falou das marcas, desses sintomas do corpo? Porque se o corpo tiver uma instância mítica, a ciência não dá conta, ela vem com uma outra semiose para dar conta disso, que é outra estrutura de linguagem. Isso mesmo. São semioses diferentes. A gente tem que entender os autores dessa maneira. Às vezes são semioses que podem se cruzar, outras vezes não, elas são incompatíveis. Quanto a Heidegger, não tem nenhuma dúvida que houve uma fase do Lacan em que ele absorve, não é, os ensinamentos de Heidegger. E eu acho que o que ficou em Lacan ainda, de heideggeriano, é a questão do desejo. O desejo em Lacan tem uma marca heideggeriana, no sentido de que é aquilo que, não é, essa busca para a qual a gente não vê um fim e que mantém a vida. É assim que eu vejo. Inclusive, eu diria até o seguinte, que desse ponto de vista, o corpo, desde do seu nascimento, né, ele precisa se defender e passa a vida inteira se defendendo da morte. E o Depende, né? Se tiver uma instância, por exemplo, se eu pensar numa semiose mítica, não existe nem a ideia de morte. Mas acontece que ele, para que ele sustente a sua existência, né, ou seja,
para que ele possa se defender disso que diz respeito à finitude, o que sustenta essa defesa contra a morte é a instância do amor, que em outras palavras seria a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, o amor, desde a história que envolve o narcisismo, ele é o que irá sustentar essa posição da existência do ser. Mesmo a questão que fala de uma mística, aí é uma outra ordem. Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande no campo psicanalítico e de fazer esse link, né, com uma cultura, com a vida que nos rodeia, e nós somos parte disso, nessa diferença entre o que é linguagem, né, o que é verbo, o que é verbal. O Lacan, num determinado momento, já bem avançado, vai dizer, bem, eu não estou dizendo que seja pré-verbal, porque o pré-verbal não existe, tudo se inicia pelo verbo, mas é pré-linguístico o real. Né? Isso é um problema para quem não tem os instrumentos da semiótica. Então, se você pudesse, né, falar um pouco sobre essa diferença, né? Porque você mesma colocou que existe uma dificuldade muito grande, porque em alguns linguistas procuram fazer, né, do verbal um ser de existência, dar consistência a isso. E aí provoca esse todo, né, e não trabalhar num sistema sem consistência, pensar como verbal sem essa... Obrigada pela pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, vou tentar articular assim na arte do impromptu. Pensar isso eu acho que o que o Lacan quis dizer aí é o seguinte, sim, de fato há uma diferença entre verbal e linguístico. O linguístico é o verbal articulado, né, essa fala. O verbal, eu acho que ele implica os 3 registros, porque essa fala articulada, ela está sob a dominância do simbólico, né? É uma dominância do simbólico, é enunciação, a fala é enunciada. Enquanto que o verbal, ele envolve a carne do verbo. O verbo tem carne. Ele envolve os vazios. Então, essa condição do real do verbal, essa condição do imaginário do verbal, no sentido de que você vai emprestando sentidos que de fato não estão lá, que é essa tentativa da gente suturar o corte do real. Eu vejo assim, então, quando ele me parece que é isso que ele estava tentando dizer, mas a gente teria que pegar lá o lugar, o contexto em que isso foi enunciado. Mas, de qualquer maneira, eu vejo assim. O linguístico, quando eu faço a crítica também da linguística, é no sentido da linguística ficar prisioneira, não é, dessa ilusão da fala, que daí a psicanálise vem e desmascara essa ilusão da fala, que é uma ilusão do imaginário. Então, sempre fica de fora o real e o simbólico, que não é outra coisa senão um desfiladeiro de significados. Vazio. Ligando ao que a Fanny colocou aqui, não é, do zero, o real é esse zero. O real é esse buraco, esse vazio, que a gente passa a vida tentando costurar.
Porque eu dei um exemplo limite que é a morte, mas cada instante da vida tem, não é, esse vazio do qual a gente tenta escapar. Muito bem, acho que podemos. Muito obrigada pela presença, pelo prazer estar com vocês.